Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Gabriel Pec. Está sacramentado realmente a venda, de Gabriel Pec para o futebol dos Estados Unidos. Você vai ter mais detalhes nesse vídeo. Gabriel Pec não joga mais com a camisa do Vasco da Gama, já é oficial. O jogador vai para o Galaxy, Los Angeles Galaxy. Você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre um jogo do Vasco do Campeonato Carioca que será realizado na cidade de Brasília. Vamos falar também sobre Terans, que foi oferecido ao Vasco da Gama, e também sobre um jogador do Internacional, o volante Gabriel, que foi sondado aí pelo Vasco da Gama. Beleza? A gente vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, você já sabe, Deixa o seu like, que é muito importante. E se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? A sua inscrição também é muito importante. Rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da FUT Fanatics. Quer começar 2024 com a camisa oficial do Vascão naquele precinho, camarada? Você pode acessar a FUT Fanatics, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar, você vai lá no site da FUT e você pode aproveitar essa promoção aí que tá aparecendo na sua tela, hein? Precinho camarada na FUT Fanatics, entrega rápida no conforto da sua casa, é parceira aqui do canal Machão da Gama, e na sua primeira compra, se você utilizar o cupom MACHÃO10, você ganha 10% de desconto, mas tem que ser a sua primeira compra no site, beleza? FUT Fanatics, parceira oficial aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo aqui com uma notícia muito boa para os vascaínos de Brasília e região, O pessoal aí do Cerrado. O Vasco vai jogar no dia 28 de janeiro no estádio Mané Garrincha. Já está confirmado que a partida Bangu e Vasco da Gama será realizada em Brasília, no estádio Mané Garrincha, no dia 28 de janeiro. A Ferg já oficializou a mudança do local. O jogo vai acontecer em Brasília. O horário segue o mesmo, 4 horas da tarde. Lembrando que esse jogo é mando do Bangu. O Bangu vendeu o mando de campo, vai realizar lá em Brasília e com toda certeza vai lucrar bastante aí, com a torcida vascaína, que vai lotar com toda certeza no dia 28 de janeiro essa partida aí contra a equipe do Bangu. O Vasco que no Campeonato Carioca deve realizar vários jogos fora do Rio de Janeiro. A tendência é que os clássicos, o Vasco jogue todos no Rio de Janeiro, mas o Vasco provavelmente vai jogar no Espírito Santo, vai jogar em Manaus, jogo em Brasília já está confirmado, enfim, o Vasco vai realizar os seus jogos do Campeonato Carioca em outras praças, até para privilegiar o torcedor vascaíno também, fazer um carinho no torcedor vascaíno de fora do Rio de Janeiro. E eu acho que o Campeonato Carioca serve muito para isso também. O Campeonato Carioca é como se fosse uma pré-temporada estendida, É importante demais ganhar, eu quero ser campeão carioca, quero ganhar os clássicos, mas esses jogos contra os clubes menores, eu acho que o Vasco realmente tem que ir para o seu torcedor que tá mais distante, que não está aqui no Rio de Janeiro. É o momento para realmente se aproximar desse torcedor, e o Vasco deve sim, no Campeonato Carioca, realizar jogos ali em outras praças. Já tá confirmado que contra o Bangu o jogo será em Brasília no dia 28 de janeiro. Vamos começar a falar de mercado da bola então, que eu sei que é isso que vocês gostam, Primeiro, a gente começa falando sobre o uruguaio Terans, meia de 29 anos, que no ano passado estava no Atlético Paranaense, e muito foi falado, que o jogador estava na mira do Vasco, que o Vasco tentou contratar, etc e tal, mas a coisa acabou não acontecendo. O Terans foi pro Pachuca do México, Tá jogando lá no futebol mexicano desde a última temporada. Porém, na última semana, o jogador acabou se desentendendo com o treinador do Pachuca, o Guillermo Almada, e meio que já sabe, que não tá muito dentro dos planos ali do treinador não, O treinador não gosta muito dele, enfim, não vai ser muito aproveitado lá no Pachuca. Por isso, o Davi Terans quer retornar ao futebol brasileiro. Lá no Pachuca, ele fez apenas 12 partidas, Jogou muito pouco, não se adaptou ao treinador, e ele quer voltar ao futebol brasileiro. E a informação é que o Terans foi oferecido ao Vasco da Gama, informação da imprensa uruguaia. O Terans foi oferecido ao Vasco da Gama e, além disso, o seu representante também ofereceu o jogador ao Atlético Paranaense, seu último clube, e também ao Palmeiras. O Peñarol, lá do Uruguai, tem interesse no jogador, procurou o jogador, mas
Nesse momento ele foi oferecido a esses 3 clubes, né? Atlético Paranaense, Palmeiras e Vasco da Gama. Uma informação dos companheiros do Papo na Colina, né, portal que cobre o Vasco da Gama, é que o jogador saiu do Atlético Paranaense meio numa relação não muito boa, né, com o Alexandre Matos, que estava no Atlético Paranaense e agora é diretor de futebol do Vasco da Gama. Por isso, uma possível vinda do Terans para o Vasco é difícil de acontecer, já que a relação com o Alexandre Matos não seria das melhores. É claro que a gente vai aguardar e se tiver alguma atualização, alguma novidade em relação a isso, a gente vai trazer aqui no canal. Agora, a gente fala aqui do volante Gabriel do Internacional, que foi sondado pelo Vasco da Gama, segundo a imprensa do Rio Grande do Sul. O volante Gabriel, de 31 anos de idade, recebeu sondagens de Vasco, Cruzeiro e Bahia, ainda sem propostas oficiais, né? Por enquanto, apenas sondagens. Ele recentemente teve o seu contrato renovado com o Colorado até 2025. E no momento, a intenção, né, do jogador é permanecer lá no Internacional de Porto Alegre. Mas o Vasco procura, né, um jogador para essa posição, o Vasco procura um primeiro volante, o Gabriel é esse primeiro volante, tem aquela característica, né, de volante marcador, volante brigador, enfim, é um jogador interessante, já jogou por Palmeiras, por Corinthians, 31 anos de idade, ainda não é velho, né, 31 é uma idade boa ali para volante, seria realmente uma investida interessante, mas o jogador tem contrato, né, com o Internacional e não é uma negociação fácil de acontecer. O Vasco fez uma sondagem, além de Cruzeiro e Bahia, que também estão de olho no jogador. O Vasco, nesse momento, né, vai priorizar contratações de volantes e de pontas, né? O Vasco vai precisar contratar jogadores de lado de campo, né, atacantes de lado de campo, porque o Vasco perdeu as suas 2 principais peças ali de jogadores de lado de campo, a gente pode dizer. O Orediano, que já está definido que não vai jogar mais pelo Vasco, né? O Vasco vai tentar negociar esse jogador, ele quer retornar ao futebol argentino, não sei se o Vasco vai utilizar o jogador como moeda de troca, enfim, se algum clube argentino vai chegar e vai comprar. Difícil imaginar, né, que algum clube argentino vai pagar o que o Vasco pagou pelo jogador, mas o Orediano não fica no Vasco, né? Não joga mais pelo Vasco, vai ser negociado. E o Vasco também perdeu o Gabriel Peck, que está indo para o futebol dos Estados Unidos. Informação já confirmada, né? Chegou aí o fim do ciclo de Gabriel Peck com a camisa do Vasco da Gama. Gabriel Peck não vai jogar mais pelo Vasco da Gama. A transferência do Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy já foi concluída e os clubes Vasco e Los Angeles já estão trocando ali documentos para a assinatura oficial do contrato do Gabriel Peck com o Los Angeles Galaxy. Os valores da negociação giram na casa ali dos 10 milhões de dólares, que dá quase 50 milhões de reais, algo em torno ali de 48,9, né, milhões de reais, podendo chegar a 11 milhões e meio de dólares, que dá 56,3 milhões de reais na cotação atual, dependendo ali de metas alcançadas, né, no contrato de venda do Gabriel Peck. Então essa venda pode chegar aí aos 56 milhões de reais, por 70%, tá? O Vasco vai manter 30% do passe do jogador, os outros 70% foram negociados aí com o Los Angeles Galaxy. É realmente uma proposta muito difícil, né, de recusar. Enfim, Gabriel Peck provavelmente vai receber um grande aumento salarial lá no Los Angeles e chega aí o fim de um ciclo, né? Gabriel Peck está no Vasco desde os 8 anos de idade, né? Cresceu no clube, passou por altos e baixos, passou por momentos que a torcida criticava ele todo jogo, que a torcida não acreditava nele, mas deu a volta por cima, principalmente 22 e 23, né? A temporada de 2023 ele foi muito importante, foi um dos principais jogadores do Vasco e agora é coroado aí com essa transferência, rendendo, né, um grande dinheiro ao clube e saindo pela porta da frente. A gente só tem realmente que parabenizar o Gabriel Peck e desejar boa sorte a ele lá nos Estados Unidos. E agora o Vasco tem que buscar a reposição. Será que essa reposição vai ser o Luciano Rodrigues, que o Vasco está lá no Uruguai tentando negociar? Enfim, vamos aguardar. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.